Nós somos o grupo 8 da disciplina de Bioquímica Médica 2. O grupo é composto por mim, Luiz Otávio, por Caio, Rosa, Matheus Basílio e Nicolas Thierry. Ressaltando aqui que todos do grupo contribuíram para a pesquisa, para os slides e para fazer o roteiro do trabalho. Bom, o nosso grupo pegou o tema de alcoolismo e a gente fazendo um breve sumário aqui do que a gente vai apresentar. Primeiramente, vamos falar do metabolismo do álcool, depois de alguns impactos metabólicos do álcool, impactos energéticos do álcool, inflamação sistêmica e, por fim, algumas estratégias terapêuticas. Bom, então, dando início, falando sobre o metabolismo do álcool, o álcool, o metabolismo dele ocorre principalmente no fígado, né? 90% do etanol é metabolizado no fígado. Quando o indivíduo ingere o etanol, ele vai ser absorvido lá no intestino delgado, vai passar pelo sistema porta-hepático e chega no fígado. E lá no fígado ocorrem três vias enzimáticas, não necessariamente no fígado, né, mas existem três vias enzimáticas para fazer a degradação do álcool. A primeira e a mais predominante é a da álcool desidrogenase, que está muito presente no uso leve a moderado de álcool. Tem a via do sistema microsomal de oxidação do etanol, que é a da enzima citocromo P, que ela está muito induzida no consumo crônico, e ela gera espécies reativas de oxigênio, que a gente já vai ver que é muito importante, porque está muito relacionado com os danos físicos mesmo no fígado, decorrentes do alcoolismo. E ainda existe a via da catalase, que está muito ativa no cérebro, só que ela é uma via bem menos importante nos humanos. Todas essas três vias vão fazer a conversão do etanol a acetaldeído, né? A via do sistema microsomal, a da aldeído da álcool desidrogenase ocorre no citosol e a da catalase ocorre nos peroxissomos, principalmente no cérebro. E o acetaldeído depois vai ser convertido a acetato por meio da enzima aldeído desidrogenase e esse processo ocorre na mitocôndria. E o acetato gerado, ele é muito importante porque vai ser utilizado como substrato energético por meio da entrada no ciclo de Krebs nos tecidos periféricos. Bom, agora falar um pouco sobre a influência da genética no metabolismo do álcool. Existem algumas enzimas que existem variações genéticas em algumas enzimas que promovem alterações na metabolização do álcool. Uma muito estudada é a variação na enzima álcool-desidrogenase 1B2, que é muito comum em asiáticos. E essa enzima ela vai ter uma ação de conversão de álcool em acetaldeído, de álcool etílico, né, em acetaldeído, de uma forma muito mais rápida do que a enzima não mutada. Isso vai fazer com que ocorra um acúmulo de acetaldeído. E, além disso, tem a enzima aldeído desidrogenase H2, também essa mutação, essa variação, vai promover também o acúmulo de acetaldeído, como a enzima anterior, só que pelo fato de que a aldeído desidrogenase vai estar menos ativa. Então, eu vou ter uma menor conversão de acetaldeído em acetato, também promovendo o acúmulo de acetaldeído. E esse acúmulo de acetaldeído, que é um intermediário tóxico do metabólico tóxico do etanol, ele tem um efeito protetor contra o alcoolismo, uma vez que esse acúmulo mais rápido vai fazer com que eu tenha os efeitos adversos do álcool ocorrendo mais rapidamente nesses indivíduos que têm essa mutação do que nos indivíduos que não têm. Então, sintomas como rubor facial, náuseas e taquicardia vão aparecer mais rapidamente nessas pessoas do que nas pessoas que não têm mutação, fazendo com que elas desencorajando, na verdade, o consumo de álcool por essas pessoas. Aqui é um resumo, né, visual do que eu acabei de dizer. A mutação na álcool-desidrogenase vai fazer com que ela seja mais eficiente, portanto, tem um acúmulo de acetaldeído, e a menor eficiência na mutação da enzima aldeído-desidrogenase vai fazer com que eu tenha uma menor conversão de acetaldeído em acetato, promovendo o acúmulo de acetaldeído e os efeitos adversos que eu acabei de dizer. Agora, falando um pouco sobre os impactos metabólicos do consumo de álcool,
É importante dizer que o processo da conversão do etanol para acetaldeído e depois para acetato vai consumir NAD+, e produzir um excesso de NADH. E esse excesso de NADH vai ter algumas consequências importantes no organismo. Uma delas é que vai inibir fortemente a gliconeogênese, que é muito importante para manter a glicemia, principalmente nos momentos de jejum. E, além disso, o piruvato, ao invés de seguir a via da glicólise, vai seguir para a formação do lactato, promovendo uma acidose lática no organismo dessa pessoa. Além disso, o NADH também vai inibir o ciclo de Krebs, favorecendo o aumento da conversão do acetato em acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai estimular a síntese de ácidos graxos no fígado, promovendo uma das grandes consequências do alcoolismo, que é a esteatose hepática, o acúmulo de lipídios no fígado. E, além disso, esse aumento de acetil-CoA também vai propiciar o aumento da cetogênese, causando uma cetoacidose no organismo dessa pessoa. Aqui é um breve resumo, né, esquemático das vias que eu acabei de dizer, né, promovendo a síntese de ácidos graxos, a menor beta-oxidação, favorecendo a produção de triglicerídeos, a maior ocorrência de cetoacidose e uma maior acidose lática, né, do organismo. Agora, falando um pouco sobre o estresse oxidativo causado pelo álcool, é importante dizer que a enzima do citocromo P, que é uma das vias de degradação do álcool, né, no caso, aquela segunda via que está mais presente quando tem um alcoolismo crônico, essa via vai ser menos eficiente do que a via da álcool-desidrogenase e, além disso, vai gerar muitas espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio vão induzir peroxidação lipídica, causando dano nas membranas celulares, nas proteínas estruturais e também nas mitocôndrias. E, além disso, eu vou ter formação de adultos de acetaldeído com DNA proteínas, né? Esse acetaldeído vai se ligar ao DNA e às proteínas, favorecendo a ocorrência de mutações e mudanças na expressão gênica. Na transcrição gênica também, por exemplo. Agora eu vou falar sobre a relação entre alcoolismo e o impacto nas vias de produção de energia, né? Embora o álcool ele forneça energia aproximadamente 7 quilocalorias por grama, o consumo crônico compromete também severamente as principais vias de produção da energia celular, principalmente por conta do acúmulo de NADH, que, como já foi mencionado anteriormente, interfere no funcionamento do ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons, o que dificulta a produção de ATP. Além disso, o etanol afeta diretamente a atividade da piruvato desidrogenase, que é a enzima responsável pela conversão do piruvato em acetil-CoA. Quando não tem essa conversão, o piruvato é redirecionado para a formação de lactato, o que prejudica a formação energética da respiração aeróbica. Além disso, o consumo prolongado, né, consumo crônico de álcool, também está fortemente associado à deficiência de tiamina, que é um cofator importantíssimo na construção do piruvato, da piruvato desidrogenase e de outras enzimas chaves no metabolismo energético. Isso intensifica ainda mais o comprometimento da produção de energia. Isso resulta em um quadro de disfunção metabólica e pode ter impacto direto no fígado, nos músculos e até no sistema nervoso central. É, o alcoolismo crônico ele provoca também alterações neurológicas, estruturais e funcionais significativas, né, como eu já falei anteriormente. Uma das graves consequências relacionadas à deficiência de tiamina pode ser o desenvolvimento da síndrome da encefalopatia de Wernicke, que é caracterizado pela tríade de confusão mental, ataxia, oftalmoplegia, e que, se não tratada, pode evoluir ainda para uma síndrome de Korsakoff, que é um distúrbio amnestésico irreversível, que inclui vários sintomas neurológicos, incluindo, por exemplo, delírios e surtos psicóticos. Do ponto de vista neuropatológico, observa-se também que tem atrofia dos corpos mamulares e do tálamo e também de certas regiões periventriculares, e a degeneração, né, a regressão da substância branca. Essas lesões estão diretamente associadas à incapacidade do cérebro de usar glicose na ausência de tiamina, e o que pode resultar em morte neuronal, que pode exacerbar esses sintomas neurológicos. Por isso, a reposição precoce de tiamina é uma das principais preocupações em um paciente alcoolista que está em risco nutricional.
Nas deficiências nutricionais em alcoolistas, o alcoolismo crônico está intimamente associado a uma série de deficiências nutricionais que ocorrem por múltiplos mecanismos. Em primeiro lugar, tem a substituição calórica, né? O álcool é altamente energético, mas pobre em nutrientes. Então, a pessoa, ela tem um grande ingestão calórica, tem um grande acúmulo de gorduras, por exemplo, mas não tem o consumo adequado de nutrientes, né, de minerais, não tem de vitaminas. Assim, ele também prejudica a digestão, né? Ele diminui a absorção intestinal, o transporte e armazenamento de nutrientes. Então, não só você tem uma falta deles, como o que você recebe não é devidamente processado pelo seu sistema. As consequências podem variar desde a anemia megaloblástica, alterações imunológicas, neuropatias periféricas e déficit cognitivos de diversos graus até o agravamento da doença hepática alcoólica, né, a cirrose, cujo prognóstico está diretamente relacionado ao estado nutricional. Por fim, eu vou falar um pouco dos mecanismos de inflamação na lesão hepática alcoólica, né? O consumo crônico de álcool ativa intensamente vias inflamatórias contribuem para a progressão da lesão hepática, né? É, a exposição contínua ao etanol leva ao aumento da permeabilidade intestinal, favorecendo a translocação de toxinas e endotoxinas bacterianas, como, por exemplo, os lipopolissacarídeos, não, LPS, e também a ativação de receptores Toll-like, especialmente o TLR4, que é presente nas células de Kupffer hepáticas, né? Isso vai exacerbar a presença da inflamação no fígado e pode acarretar em mais uma série de outros sintomas, né? Essa ativação desencadeia também uma cascata de sinalização mediada por NF-kappa-beta e por MAPS, né, que induz a produção de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, a interleucina 1-beta, interleucina 6 e entre outras interleucinas. Essas citocinas promovem morte hepatocelular e recrutamento de células imunes e ativação de células estreladas, né, células de Kupffer, que podem iniciar e perpetuar o processo de fibrose hepática. Além disso, a resposta inflamatória exacerbada aumenta o estresse oxidativo, criando um ciclo vicioso entre inflamação, dano celular e fibrogênese. A compreensão desse mecanismo é algo essencial para o desenvolvimento de terapias direcionadas à modulação, né, da sintomatologia, né, principalmente sintomatologia inflamatória dos pacientes com alcoolismo crônico. Aqui a gente tem uma imagem que mostra mais ou menos como que essa exposição crônica ao álcool pode afetar o fígado, podendo chegar até uma cirrose. Bem, agora falando um pouco das estratégias terapêuticas. Mas antes disso, é importante falar um pouco também das complicações sistêmicas e das diretrizes clínicas. De acordo com as diretrizes clínicas atualizadas da American College of Gastroenterology, a doença hepática associada ao álcool, ALT, deve ser manejada de forma multidimensional e com foco na abstinência alcoólica, suporte nutricional e prevenção de complicações. Entre as complicações mais comuns estão presentes a hipertensão portal, ascite, encefalopatia hepática e síndrome hepatorrenal. A avaliação nutricional é mandatória em todos os estágios da doença e inclui a análise de ingestão calórica, composição corporal e deficiências de micronutrientes. As diretrizes também recomendam a reposição de tiamina, especialmente antes da administração de glicose, para evitar e prevenir a encefalopatia de Wernicke. Também há outras estratégias que incluem Também há outras estratégias que incluem o rastreio precoce de varizes esofágicas, uso cauteloso de diuréticos e antibióticos profiláticos em ascite e suporte psicológico para promover a abstinência alcoólica. Aqui temos um fluxograma que vai nos guiar na abordagem clínica do consumo de álcool. O primeiro passo é verificar se o paciente consumiu álcool nos últimos 12 anos. Se não, avaliamos se já teve problemas com álcool no passado. Caso tenha tido problemas no passado,
focamos na prevenção de recaídas. Mas, se não teve problemas no passado, apenas reforçamos as orientações. Se o consumo de álcool, se houve consumo nos últimos 12 anos, avaliamos o padrão. Pode ser moderado, de risco, ou um transtorno por uso de álcool. No consumo moderado, orientamos os limites seguros. No consumo de risco, avaliamos os estágios de mudança e propomos intervenções para a redução de abstinência. Já no transtorno por uso de álcool, avaliamos a gravidade, se é leve, se é moderada ou se é grave. Para os casos leves, analisamos se há risco de síndrome de abstinência alcoólica, SAA. Se houver esse risco, tratamos esse risco. Se não, seguimos com intervenções visando a abstinência. Nos casos mais graves e moderados, verificamos se o paciente quer parar. Se sim, avaliamos a gravidade do SAA e propomos a desintoxicação, se necessário. Se não quer parar, o foco é na motivação para a mudança e possível encaminhamento hospitalar. É importante apontar que, durante todo o processo, é fundamental contar com a participação da família, amigos próximos e oferecer apoio com grupos terapêuticos, medicação, espiritualidade e incentivo a hábitos saudáveis. Agora falando um pouco da nutrição como uma intervenção propriamente dita. A nutrição tem papel importante tanto na recuperação quanto na prevenção de lesões induzidas pelo álcool. A suplementação de nutrientes específicos pode diminuir a inflamação, diminuir o estresse oxidativo e restaurar a integridade das barreiras hepáticas e intestinais. Bem, a tiamina é um micronutriente de maior prioridade, especialmente em internações, para evitar a encefalopatia de Wernicke. A vitamina E, que é um potente antioxidante, ajuda a reduzir a peroxidação lipídica e a morte celular nos hepatócitos. Já o zinco contribui para a manutenção da barreira intestinal e para a função imunológica frequentemente comprometidas em alcoolistas. E, por fim, ácidos graxos ômega 3 apresentam propriedades anti-inflamatórias e podem proteger contra a progressão da fibrose hepática. Pacientes com ALD frequentemente apresentam desnutrição proteica calórica, mesmo que os índices de massa magra, ou IMC, pareçam normais. Isso é conhecido como sarcopenia oculta. A desnutrição agrava a inflamação hepática, a fibrogênese e aumenta a mortalidade, especialmente em casos de hepatite alcoólica aguda e grave. Intervenções dietéticas devem priorizar uma ingestão calórica de 30 a 35 quilocalorias por quilograma de peso corporal por dia, 1,2 a 1,5 gramas de proteínas por dia, e além de um acompanhamento nutricional precoce, contínuo e individualizado. Também, a dieta deve ser rica em proteínas de alto valor biológico ou alta qualidade, antioxidantes naturais, e deve ser também caloricamente suficiente e adequada para suportar o metabolismo hepático e restaurar as reservas musculares e hepáticas. Um padrão alimentar como dieta mediterrânea, rica em vegetais, frutas, azeite de oliva e peixes, é altamente viável pelo seu efeito anti-inflamatório e a capacidade de diminuir o estresse oxidativo. Mas, ao mesmo tempo, também é importante evitar dietas hipocalóricas, principalmente em pacientes desnutridos ou com hepatite alcoólica. A abordagem deve ser multidisciplinar, longitudinal e com reavaliações periódicas de adaptação das metas de acordo com a evolução clínica. Combinando a isso, a abstinência e o tratamento
e a nutrição adequada pode modificar o curso da doença e pode modificar o curso da doença. Aqui temos um exemplo de uma dieta mediterrânea, no caso. Vou passar. E aqui temos, essa imagem explica o que é uma dose padrão de álcool. Ela corresponde a 14 gramas de álcool puro. E isso varia conforme a bebida. Por exemplo, temos a cerveja com 350 ml a 5% de álcool, que equivale a uma dose. Um vinho precisa ter 150 ml e a 12% do álcool. E destilados que a 45 ml a 40% já alcança a dose de álcool puro. E é isso, por fim. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco se tem alguma dúvida.